Olá, irmãos, a paz, tudo bom? Deus, ele tem vários segredos. Mas existe um segredo que ele tem, que ele chama o segredo da sua aliança. Ele revela o segredo da sua aliança. Ele revela o segredo de uma aliança que ele tem. A Bíblia fala em Provérbios, no capítulo 3, versículo 32, o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. Então Deus, ele tem um prazer de revelar os seus segredos para aqueles que são amigos dele. E se você abrir comigo lá em Salmos, no capítulo 25, a partir do versículo 13, diz assim: a sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber a sua aliança. Então você percebe que ele faz com que essas pessoas que o temem conheçam o seu segredo. E ao conhecer o seu segredo, ele revela a sua aliança. Deus, ele tem um segredo para revelar por intermédio dessa aliança. E o interessante é que ele diz, que a sua descendência herdará a terra. Então existe uma aliança que Deus quer revelar para nós, que implica em que a sua descendência venha a herdar a terra. E eu vejo isso realmente como um segredo. Por quê? Porque para se conhecer isso, depende-se de uma coisa que se chama revelação. Revelação, irmãos. Porque para quem já tem a revelação, isso parece ser algo muito óbvio, que Deus, ele tem uma aliança com a sua descendência que há de herdar a terra. Se você for ver lá em Gênesis, no capítulo 22, diz assim a partir do versículo 14, aquela famosa passagem em que Abraão ele vai sacrificar o seu filho Isaque. Aí no versículo 14 diz assim: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei. Ele falando, dando o recado da parte do pai. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, ou seja, ela vai possuir a terra, a porta dos teus inimigos. O que é dos teus inimigos passará a ser de vocês. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então aqui existe uma aliança que Deus fez com Abraão por intermédio de um juramento. Deus fez uma aliança com Abraão por intermédio de um juramento. E é interessante que essa aliança que Deus fez por intermédio de um juramento, ela não pode ser quebrada. Se você abrir comigo lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 13, diz assim: a partir do versículo 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Então Deus, ele fez um juramento. Você pode dizer, mas esse juramento foi que ele tivesse uma descendência também.
Mas existe algo mais nesse juramento. Esse juramento que foi feito é algo muito mais do que isso. Veja no Salmo 105, a partir do versículo 6. Olha que salmo tremendo. Salmo 105, a partir do versículo 6. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão sobre toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, ou seja, da sua aliança, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fizeste com Abraão e do seu juramento a Isaque, a qual lhe confirmou a Jacó, por estatuto, e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança, ou seja, um concerto eterno para 1000 gerações. Então Deus ele fez o quê? Um juramento. Ele jurou não somente para Abraão naquele momento, mas por intermédio de Abraão, ele fez o juramento para ele e para sua descendência. Então o juramento é para Abraão, é para Isaac, é para Jacó, e é para mim, que está lá em Hebreus capítulo 6. Esse juramento é para nós, para confirmar para nós que isso vai acontecer. Isso é um segredo. Infelizmente, muitas pessoas não estão tendo uma noção desse segredo. Existe um segredo, e esse segredo é que Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, de que a sua semente, que é a igreja, os filhos de Abraão pela fé, vão herdar a terra. Herdar a terra não é simplesmente você estar ali residindo nela, mas é você reinar sobre as nações, vai possuir as portas dos seus inimigos. Isto é um grande segredo que Deus ele quer revelar para a igreja do tempo do fim, para a igreja de hoje. Por quê? Porque ele quer um relacionamento de amigo. Então, nós devemos olhar para esses textos. Salmo 105 é um texto maravilhoso. Nós devemos olhar para esses textos e ver que Deus ele tem uma promessa para a gente, um juramento. Deus jurou por si mesmo. Eu não posso chegar agora e dizer, não vou herdar a terra, não quero herdar a terra. Deus ele não vai quebrar o seu juramento. Ele fez um juramento. E para mostrar com mais firmeza a imutabilidade da sua promessa, ele fez esse juramento jurando por si mesmo. Se ele jurou por si mesmo, ele não pode quebrar o seu juramento. Então nós temos que entender, né, de uma vez por todas, que Deus ele tem um segredo. E esse segredo é que a igreja vai herdar a terra. Que a igreja vai reinar sobre as nações. Que as nações estarão submetidas à regência, né, à autoridade da igreja. E para isso Deus conta comigo e Deus conta com você. Você não se alegra em saber que Deus está te revelando esse segredo? O segredo da sua aliança é para aqueles que o temem. Ele faz revelar o seu conserto. Então eu peço que você trate esse assunto de uma maneira com mais sinceridade, com mais cautela, com mais esmero, com mais amor. Porque quando Deus te mostra isso, significa que Deus ele quer te revelar algo que ele só fala para amigos. Por que tem muitas pessoas hoje que nem se importam, né? Eu não estou questionando aqui a intimidade. Quem sabe que vai herdar a terra é amigo, quem não vai herdar a terra não é amigo. Não é isso. O que eu estou dizendo é que conforme você vai entrando numa intimidade maior com ele, ele vai, claro, vai revelando os seus segredos. Isso aí é óbvio. E você observa que essa ideia de que nós não vamos herdar a terra, nós vamos morar no céu, as pessoas que dizem isso muitas das vezes falam, na sua inocência, claro, como um jargão qualquer. É um jargão que as pessoas elas aprendem, né, no cotidiano, no dia a dia. É a mesma coisa, eu vejo pessoas que elas se convertem ao Senhor, mas ainda continuam com seus jargões antigos. Ai, minha Nossa Senhora, Ave Maria. Né? E está dentro da igreja, já nasceu de novo, já foi batizado, mas continua com esses jargões populares. A pessoa não precisa de fazer teologia para acreditar que vai morar no céu. A pessoa ela não precisa ser cristã para acreditar que vai morar no céu. Basta ela nascer dentro de um contexto onde, desde pequeno, você aprende a ouvir isso. Você vê que nos desenhos animados tem céu e tem inferno,
né? As pessoas do mundo falam assim, já tem um lugarzinho garantido lá no céu. Ou seja, isso é uma coisa que está dentro da cultura, né, onde nós nascemos, né, em todas as partes do mundo. E muito dessa cultura vem a partir da Igreja Católica, né, que ela é que ensinava que você teria que comprar um lugarzinho no céu. Agora você não precisa comprar um lugarzinho no céu, você de graça vai para o céu. Isso é o que eles ensinam e acaba virando, né, dentro de um senso comum no mundo e na igreja. Só que quando você olha para a Bíblia, existe um juramento que Deus fez para Abraão. Existe um juramento que Deus fez para Abraão. E esse juramento, ele é inquebrável. E para que você conheça esse juramento, você tem que ter intimidade com a palavra. E claro, depende de Deus também, no tempo certo, te mostrar isso. Por isso que não é bom a gente julgar as pessoas. Isso depende do momento certo de Deus revelar. Se Deus não quiser revelar naquele momento, Ele não vai revelar. Tudo tem um tempo. Então, se apega a esse segredo. Deus tem um segredo para aqueles que o temem. E esse segredo é maravilhoso. Esse segredo é o reino de Deus. Amém, queridos? Fico com essa palavra em nome de Jesus.